Olá, eu sou Zilmar, sou professor da Escola Cidadã Professor Crispim Coelho. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai explorar um pouquinho do kit de robótica novo que chegou aqui na escola. É um kit diferente do kit que veio anterior, mas ele é um kit mais moderno, digamos assim, e ele é cheio de surpresas porque tem algumas funcionalidades que me interessaram bastante e pode ser que seja de muita serventia para todos vocês que estão assistindo. Agora a gente vai mostrar as caixinhas. Esse kit aqui, ele é similar ao kit Lego EV3, só que quando você for procurar pelo nome desse kit aqui, que é o nome EduTech ED08, você não vai achar na internet. Então vai ser a primeira vez que eu vou estar mostrando esse kit com esse nome. Então, a partir da descrição desse vídeo, você vai ver o primeiro vídeo do EduTech ED08. Ele vem com duas caixinhas diferentes do seu primo. O seu primo ele vem apenas com uma caixinha. E aqui, a primeira caixinha, ela complementa a segunda. A primeira caixinha é a caixinha azul. Essa caixinha azul, ela vai fazer com que esse kit ele seja denominado como um kit de robótica propriamente dito. Então a gente vai abrir e a gente vai descobrir o que é que tem dentro dela. Abrindo aqui, primeira coisa é o manual de uso e conservação do material. Aqui nesse manual, ele vem mostrando algumas coisas. Ele vem mostrando as peças e as funcionalidades das peças. Mas a funcionalidade das peças a gente vai deixar para outros vídeos, certo? Também vem o encarte. Aqui é o encarte. E por trás do encarte vem dizendo o total e quantas peças vem aqui dentro do kit. Então aqui ó, tem os materiais e tem as quantidades. Abrindo o seu kit, você tem essas pecinhas aqui. Essas peças são as peças de montagem, certo? Então, como eu falei para vocês, mais tarde a gente vai ter um outro vídeo mostrando a funcionalidade de cada pecinha dessa daqui. Continuando, a gente tem um cabo. Esse cabo aqui, ele é chamado de cabo de dados. Esse cabo, ele vai fazer com que o programa ele saia do seu computador e entre na caixa controladora para o seu robozinho de vida. Essa é a caixa controladora. A caixa controladora ela vai ser o cérebro do seu robozinho. Então essa caixa controladora ela é ligada por uma bateria. Então na sua caixinha você vai ver uma bateria aqui, ó, uma bateria de lítio que pode ser acoplada aqui e a sua caixinha ser carregada por um carregador similar a um carregador de celular. Mas aí se a sua bateria ficar com defeito ou então não estiver pegando, a sua caixa controladora também pode funcionar através de pilhas comuns ou recarregável, né? Aquela pilha AA. Esse outro cabinho aqui é o cabinho que vai ligar a sua caixa controladora aos componentes do seu robô. Isso é, aos motores e aos sensores. Esse daqui é o carregador da caixinha, que é a fonte. Essa fonte, quando você abrir, essa fonte ela possui um adaptador. Então, se ela tiver sem o adaptador, não vai ser possível você conectar para poder carregar a sua caixinha controladora, somente com o adaptador. Peças sobressalentes, essas aqui. Então, esse kit, ele é um kit que ele é cheio de peças. Ele tem muitas peças para a gente fazer muitas construções. Aqui é a tampinha da caixa controladora quando você colocar as pilhas. Então, quando você colocar as pilhas, vai ter essa tampinha para você fechar a sua caixinha.
E aqui a gente tem a sacolinha mais interessante do kit, que é aqui onde a gente vai ter os sensores e os motores. O primeiro sensor que eu vou mostrar para vocês é esse sensor aqui, ó. Ele parece um olhinho. Esse daqui é o sensor ultrassônico. Esse outro sensor aqui, ele é um sensor bem parecido com o ultrassônico, mas ele é o sensor de infravermelho. Esse é o receptor de infravermelho. Ele vai atuar junto com essa outra pecinha aqui, ó. É o controle remoto. Então, o controle remoto junto com o receptor do infravermelho. Continuando os sensores, a gente tem esse sensor aqui, ó. É uma hastezinha que ele é o sensor de temperatura. Muita coisa, né? Na sua caixinha você vai achar dois sensores iguais. Esse sensor aqui, ele é o sensor de toque. Então na sua caixinha vão vir dois sensores de toque. Eles funcionam como um botão. Aqui eu tenho outro sensor. O nome desse sensor é giroscópio. Ele funciona mais ou menos como o giroscópio do seu celular, que o seu celular ele calibra a imagem na horizontal e na vertical, não é? Pronto. Então esse sensor aqui vai dizer se o seu robozinho ele está na horizontal, se ele está na vertical, se ele está subindo uma rampa, se ele está descendo. É esse sensorzinho aqui que ele vai mostrar. O nome dele é giroscópio. Aqui eu tenho um outro sensor, também é bem interessante, é o sensor de cor e luz. Ele vai ser o olhinho do seu robô. E aqui eu tenho o ouvido do seu robô, que aqui ó, parece com a caixa de som. Esse daqui é o sensor de som. Por último, que é o final da caixinha azul, eu tenho essas duas pecinhas aqui. Essas duas pecinhas são motores e elas são chamadas de motor grande. Ela serve para movimentar o seu robôzinho. Com isso, a gente tem ó, o final da nossa caixinha. Agora vamos à nossa caixinha preta, que ela, junto com a caixinha azul, compõe a dupla do kit, não é? Então, abrindo aqui a caixinha preta, a gente vê que também tem um manual de uso e conservação. Só que esse manual é referente aos materiais da caixinha preta. Também a gente tem um encartezinho e atrás a gente tem as peças, né? Então, peças sobressalentes que combinam com as peças do kit azul e algumas pecinhas diferentes. E aí a gente vai ver quais são agora. Esse kit eu ainda não abri, então a gente vai abrir junto. Então aqui ó, as peças sobressalentes, essas peças elas combinam com as mesmas peças do kit azul. Aqui ó, um alicatezinho. Esse alicatezinho do kit azul. O kit azul também vem com alicate. Mais peças, então você vai notar que esses kits eles são ricos em peças. Então tem muita peça para a gente fazer as nossas construções. Ó, as peças elas vêm assim, embaladas, e aí você pode abrir isso aqui com uma tesourinha, ou então pode abrir como se fosse um pacotinho de batata chips, assim, né? Mas aí, por enquanto, ele vai estar fechadinho, assim desse jeito. Agora vamos para a diferença do kit preto para o kit azul. O kit preto, ele vem com as pilhas. Essas pilhas, elas são pilhas recarregáveis. E como eu mencionei antes, são 6 pilhas médias. Essas pilhas, elas servem tanto para a nossa caixa controladora, como para o nosso próximo item. É uma caixa de força. Essa caixa de força, ela atua um pouquinho diferente do que
ser a nossa caixa controladora. Ela serve somente para dar força para girar um motor. Então você vai colocar pilhas aqui dentro. Então é uma caixa de força a pilha. Então ela tem 6 slots para pilha, 3 de um lado e 3 de outro. E aí você vai colocar a sua pilha só para dar o giro dos motores, certo? Então aqui é a caixa de força e você vai alimentar ela com as pilhas. Aqui eu tenho um carregador das pilhas. Então, como as pilhas elas são recarregáveis, a gente tem o carregador para as pilhas. Esse carregador aqui, ele serve tanto para pilhas médias quanto para aquelas pilhas fininhas, aquelas pilhas palito, certo? Então ele encaixa em outros tipos de pilha também. E por último, por fim, eu tenho um motor, mas ele é um motor um pouquinho diferente. Ele é um motor menor. Esse motor aqui, ele é chamado de motor médio. Diferente do motor grande, obviamente esse aqui tem menos força. Então esse aqui ele serve para outro tipo de função. Quando a gente tiver um vídeo falando de motores e sensores, eu vou explicar bem direitinho a função de cada motor e a função de cada sensor. Então com isso a gente termina o material da nossa caixa preta, certo? Mas não é só isso. Continuando o nosso vídeo, a gente tem um complemento do nosso kit, porque o nosso kit ele não é somente formado por 2 caixinhas, ele também é formado por 4 livros complementares. 2 livros com volumes, volume 1 e volume 2. Esses livros, volume 1 e volume 2, são livros de passo a passo de montagem dos nossos robôs. E tem mais 2 outros livros, que na realidade é um livro só, que é um livro de atividades. Por que eu tenho um livro de atividades e um livro de passo a passo? Porque os nossos robôs, eles não são montados a esmo, eles são montados visando o complemento das aulas das disciplinas de matemática, biologia, física, química. Então, no livro de atividades, você vai observar que tem, por exemplo, capítulo 8. É o capítulo falando da bailarina. Então, a gente tem o robô bailarina como uma estrela do capítulo. Mas esse robô bailarina ele vai servir como a culminância da atividade. Então, a gente tem aqui uma atividade proposta. O professor vai trabalhar. Nesse caso aqui a gente tem uma atividade de matemática, que tem aqui os eixos, tem aqui o espaço, formas espaciais. Voltando aqui, tem a bailarina, tem o giro, então a gente tem alguma coisinha de física aqui também. E no final a gente tem a montagem do robozinho bailarina. E a montagem desse robozinho bailarina se dá com o livro passo a passo. Então, se a gente for no livro passo a passo, capítulo 8, então vamos ver aqui, capítulo 8, a gente vai ler a página e depois vai abrir. Capítulo 8, página 127. Então, a gente vai olhar aqui, página 127, tem o robozinho bailarina. Então, no livro passo a passo, a gente tem o seguinte: a gente tem as peças para a gente separar no kit. Depois que a gente separa as peças, aí a gente começa o passo a passo da montagem. Então aqui, passo 1, passo 2, e assim a gente vai seguindo até montar o robozinho completo. Para isso que a gente tem os livros de atividades associados ao nosso kit, às nossas caixinhas. E esse foi o unboxing completo do nosso novo kit de robótica 2024. Esse kit, como eu expliquei anteriormente, ele veio aqui para a escola e aí a gente começou a tatear, a manusear ele, e a gente conseguiu já fazer algumas construções e a gente conseguiu também aplicar algumas aulas de práticas experimentais. Mais uma vez, isso são temas de vídeos que vão vir a seguir. Então a gente vai fazer uma sequência de vídeos. Esse foi o nosso primeiro vídeo da sequência, e aí a gente vai fazer outros vídeos mostrando as peças, mostrando as funcionalidades, mostrando os sensores,
mostrando os motores e mostrando construções iniciais. É isso, muito obrigado e até a próxima.